Santo para conhecer o ser humano no seu todo, corpo, alma e espírito. Amém? Nós estamos debaixo da palavra, da unidade, do ano da unidade. Mas para andar em unidade, seja lá na sua casa, lá com a sua família, lá com a sua família dentro da sua casa, ou a sua família estendida, ou aqui na igreja, ou no trabalho, é necessário maturidade. Amém? Então, eu queria convidar os meus irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Paulo foi o apóstolo usado por Deus que mais abriu igreja, que mais pregou o evangelho nas missões e para todos os lugares que ele ia, ele abria igreja. Ele era direcionado por Deus, ele instruía a igreja através das cartas, com a sua própria vida, com o exemplo da sua vida, e ele colocava homens direcionados por Deus à frente dessas igrejas. Coríntios, então, Paulo, ele mostra para nós como que a igreja vive em unidade. Amém? Paulo deixou ali as instruções em todas as suas cartas. Seria muito bom que no ano da unidade você pudesse ler as cartas de Paulo. Amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Chloe de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Pois foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto a Gaio. Ali você vai para o capítulo 3, do verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e o outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio do qual, de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Amém. Paulo, ele está exortando a igreja, ele está falando sobre divisão, partidarismo, coração duro, arrogante, que não aceita exortações, ações más. Tudo isso destrói a comunhão. Então, irmãos, não é possível viver a unidade do corpo de Cristo, ou qualquer unidade, seja na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, se houver partidarismo, se houver divisão, se houver ciúmes, inveja, obras da carne. O apóstolo Paulo vai definir em Gálatas capítulo 5 as obras da carne e as obras do Espírito. Só é possível viver a unidade do corpo de Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Não tem como eu caminhar num espírito e você em outro, eu para um lugar e você para outro, mas direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Nas obras do Espírito e não da carne, nós podemos viver em unidade.
E unidade, irmãos, não é todo mundo gostar da mesma cor, não é todo mundo torcer para o mesmo time de futebol, não é todo mundo assistir o mesmo programa de televisão. Você pode discutir com os outros, discutir no sentido de dialogar com o seu próximo as diferentes opiniões sobre esses assuntos. Mas você não pode mudar a Bíblia e o que está escrito nela. Para andar na unidade do corpo de Cristo, é necessário todos ter o mesmo coração, voltados a servir ao Senhor Jesus. E não aos nossos próprios interesses, e não às nossas próprias vontades, e não aos nossos próprios traumas. Sabe, o irmão veio aqui, né? A irmã Lucinete falou, o irmão teve coragem de vir aqui e falar que está fazendo terapia. Fez terapia e glória a Deus, Deus está movendo na vida dele. Aleluia! Irmãos, nós temos que melhorar. Verdade. Porque os nossos traumas, as nossas dores, os nossos problemas não podem nos afastar do Senhor e da unidade do corpo de Cristo. Verdade. O trauma que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, eu preciso resolver, eu não posso descontar no outro. Ah, mas ele é assim, ela é assim, daquele jeito, por causa disso, por causa daquilo, por causa do outro. Então resolva. O partidarismo e a divisão, a inveja, os ciúmes destrói tudo. Destrói na casa, destrói na família, destrói na igreja, destrói no trabalho. Fofoca, confusão, falar mal. Essas coisas destroem a relação. A esposa que fala mal do marido, o marido que fala mal da esposa, o que é isso? Se estão os dois uma só carne, você está falando mal de você mesmo. Muitos anos atrás, uma pessoa veio falar mal da esposa para mim, falou, eu falei, pô, cara, eu não vou escutar. Você está falando mal da sua esposa, cara, presta atenção. Você não pode falar assim dela, você está falando de você. E aí ele ficou um pouquinho bravo, mas eu falei, eu não vou ouvir. Quando você quiser falar coisas normais, eu escuto, mas se você falar mal da sua esposa, eu não vou ouvir, não. Divisão, partidarismo, coração duro, destrói a comunhão. Todos, irmãos, todo ser humano que está na face da terra, nós todos somos imperfeitos. Amém? Nós não estamos aqui buscando ou falando de perfeição humana, mas nós estamos falando de buscar o Senhor Jesus para ser transformados por Ele. Não é porque no passado eu era assim, eu agia assim por causa disso ou daquilo, que eu vou fazer a mesma coisa daqui para frente. Quando Jesus encontra Nicodemos, ele fala para Nicodemos o quê? Importa-nos nascer de novo. Glória a Deus. Pessoas que estão feridas, elas ferem as outras, mas nada impede as pessoas que estão feridas de buscarem no Senhor Jesus a cura. Verdade. Na sua alma, no seu corpo, no seu espírito. Sabe, irmãos, vamos para a vida de Naamã. Nós temos no nosso, agora eu vou puxar a sardinha para o nosso curso de Mulheres Reconstruídas. Cada alma, irmãs e irmãos, tem um porquê. A primeira é a comunhão, resgate da comunhão com Deus. Porque só Deus pode me curar, me transformar, me libertar e me salvar. Amém? O seu amor é incondicional por mim. Aleluia. Mas não significa que Deus me ama do jeito que eu sou, assim, que Ele quer que eu continue do jeito que eu sou. Entendeu? É incondicional, Ele não está condicionado a nada. Mas não significa que Deus quer que você fique do mesmo jeito. Paulo, ele fala assim, olha, eu não pude ir com alimento sólido, porque vocês estão como bebês, como criancinhas, vocês precisam de leite, porque se eu for com alimento sólido, você não vai suportar. Precisou ir com leite. Para quê? E eram adultos, eram pessoas adultas, mas que agiam como crianças na fé, agiam como crianças dentro da igreja. Criança faz birra, irmãos, criança se joga, criança não entende. Mas
nós já somos adultos e precisamos melhorar. E aí a gente vai para Naamã. Parar para ser curado. Eu estava falando do curso. Por quê? A gente precisa da comunhão com Deus. Depois a gente vai para a nossa identidade. Quem nós somos? Você sabe quem é você? Um dos pilares da psicologia é conhece-te a ti mesmo. Mas você sabe qual é a sua identidade no Senhor? Você precisa saber quem é você. O terceiro são os processos. Eu acho que o quarto é parar para ser curado. E aí eu vou para Naamã. Naamã era general. Naamã tinha honrarias. Naamã tinha aquelas roupas de exército. Naamã tinha toda a honraria de um general. Só que Naamã era leproso. Ninguém sabia de fora. Mas os judeus conviviam com o leproso. Os judeus sabiam que ele era leproso. E Naamã precisou se despir de toda a sua honraria. Naamã precisou parar e ir buscar em Deus, o verdadeiro Deus, uma cura. Aleluia. E muitos de nós queremos colocar uma roupa, queremos colocar uma fala, um jeito de falar, sem ser curado, e está cheio de lepra por dentro. E está pregando, está cheio de lepra, pregando, e está cantando, cheio de lepra. Está cheio de lepra por dentro. E não para ser curado. Por quê? Por que os outros vão pensar de mim se eu parar? Por que os outros vão pensar de mim se eu for buscar uma ajuda médica, psicológica, um tratamento? Vão achar que eu sou doido. Vão achar que eu não dei conta. Vão achar isso ou aquilo e não para. E continua ferindo todo mundo. E continua contaminando, porque lepra contamina. E aí vai ter comunhão na unidade como se não parou para ser curado. Então, irmãos, é necessário, como Naamã se despiu e desceu e mergulhou 7 vezes, mergulhar no Senhor, se aprofundar no Senhor, buscar a cura no Senhor. E essa cura, meus irmãos, é corpo, alma e espírito. Porque muitas vezes o jeito, ou aquilo que você está passando, se resolveria com uma vitamina, porque é falta da vitamina, mas você não vai no médico, você não procura um tratamento, e os outros têm que te aguentar do jeito que você está. E aí fala, não tem amor, o amor do outro se esfriou, e não reconhece que está vestindo a roupa de Naamã e ainda está cheio de lepra. E desconta nos outros. E quando você é a pessoa que está recebendo o desconto daquele que está com lepra, quando é o contrário? Imagine crianças criadas num lar assim. Imagine adolescentes criados num lar assim. Imagine o sofrimento de uma pessoa que está do lado dessa pessoa. E quando é você que está recebendo o do outro, o pior, porque o outro não foi se tratar. Então, irmãos, tem os dois lados. Tem o meu lado, que eu preciso buscar, e tem aquilo que eu estou recebendo de ruim do outro, porque o outro não foi buscar. Meu Deus. Mas Naamã não conhecia o Senhor, mas ele foi, por causa de uma serva. Naamã ficou muito bravo, porque o profeta não o recebeu, mas era a mão do Senhor quebrando o orgulho de Naamã. Naamã mergulhou 7 vezes, 6 vezes, leproso. Na 7ª, leproso, quando levantou, ele estava curado. Quando ele voltou para sua terra, ele foi adorar ao Deus de Israel. Naamã foi transformado por Deus. E muitos de nós não aceitamos que o Espírito Santo de Deus toque em áreas das nossas vidas. E nós precisamos ser curados para viver a unidade no corpo de Cristo. Glória a Deus. Nós estamos falando da igreja de Coríntios, aonde o apóstolo Paulo estava lá, fundou a igreja, pôs Timóteo, enviou cartas, falou com aquelas pessoas, não era em qualquer lugar não, irmãos. O apóstolo Paulo estava lá falando, e as pessoas estavam agindo dessa forma lá, com partidarismo e divisão, e assim não há crescimento.
Jesus fala, reino dividido não prospera. Não prospera. Né? Alma. Precisamos buscar a cura do corpo, na alma e no espírito. E muitas vezes temos vergonha de buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, tomar remédio, se necessário. Por quê? Porque, nossa, o que vão dizer de mim? Eu tomo remédio para dormir, porque eu ainda não estou conseguindo dormir. Mas se você precisa tomar um remédio para dor de cabeça, você não toma? Se você precisa tomar um antibiótico para curar seu corpo de uma infecção, inflamação, não sei como é o nome, você não toma? E por que o remédio prescrito por um médico você não quer tomar? Aí você não dorme, não descansa, não deixa os outros descansar, desconta em todo mundo. E aí as pessoas vão falar assim, nossa, está endemoniado, está endemoniada. Não, peraí, não é demônio não. É só o corpo cansado que precisa descansar. É só a alma que está tão cansada de tantas turbulências da vida que precisa desabafar, pôr para fora, ser curada. Jesus, Ele quer curar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Glória a Deus. Irmãos, a gente não pode fazer um discurso ano novo, vida nova com atitudes velhas. Não dá para se construir um fundamento novo sobre algo que está todo quebrado. Precisa haver um conserto. E esse conserto tem que partir de mim e não do outro. Amém? Essa mudança tem que ser de mim para o outro e não do outro para mim. Sabe por quê? Porque você não pode mudar o outro. Mas você pode mudar você. Não você necessariamente, né? Mas você pode buscar ajuda para se mudar. Amém. E a Bíblia vai falar nos frutos do Espírito Santo em Gálatas 5. Vamos em Gálatas 5? Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e ciências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E lá no verso 19 vai dizer assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impúria, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias e divisões, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções que são divisões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos previ, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a Bíblia tem resposta para tudo. Existe a obra da carne e existe a obra do Espírito. E a Bíblia vai falar que aquele que está no Senhor, que crucificou a sua carne. O que é crucificar a minha carne? É eu me pregar numa cruz? Claro que não. Mas é eu submeter a minha vontade à vontade do Senhor Jesus. É eu submeter o meu querer, o meu gênio, o meu jeito ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, lapidando com o Espírito Santo a minha vida, entregar a Ele o melhor. E aqueles que estão ao meu redor. Aleluia.
coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha, a igreja primitiva, apóstolo João, e já tinha um desses lá naquela época. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. As atitudes dão o testemunho de quem somos. E aqui nós estamos falando da igreja primitiva e do apóstolo do amor, trazendo uma correção para a igreja e mostrando que aquele que está dando mau testemunho, que está impedindo a igreja de crescer, está impedindo os irmãos dentro da igreja, não pode ser imitado. O joio e o trigo crescem juntos, nós não tiramos. Eles crescem juntos, mas um vai produzir e o outro vai ser lançado no fogo. Então, não é que João falou para tirar o irmão, isso e aquilo, mas para limitá-lo e saber quem ele é e não seguir as suas ações. É por isso que no meio da igreja, irmãos, por falta de leitura e de posicionamento na palavra e de saber como que a igreja é instituída, que nós vemos tantas heresias dentro da igreja, da congregação, da assembleia. Amém? Tantas pessoas falando e fazendo cada coisa. Aí a gente pensa assim, mas por que os membros ali continuam? A pessoa está falando que tudo bem, duas pessoas do mesmo sexo se casarem, está tudo certo, porque na Bíblia não é pecado. E aí está lá o membro, está tudo bem. Mas como assim está tudo bem? Já leu a Bíblia? Lá está escrito que não pode. E aí ele fica lá, por quê? Porque não lê a Bíblia. Porque não busca o Senhor. E essas heresias vão brotando, vão brotando, vão brotando. E nós precisamos andar de acordo com a Bíblia. Irmãos, não adianta eu vir falar para você que esse é o ano da unidade. E Deus derrama a sua bênção para aqueles que vivem em comunhão. Deus derrama a sua bênção àqueles que vivem em comunhão. Mas aqueles que vivem como esse homem, também que nome é esse? Será que ele era revoltado por causa da mãe dele deu esse nome para ele, irmãos? Eu nem fui ver o que significa. Diótrefes. Diótrefes, meu filho, para de bagunçar. Diótrefes, meu filho, para de fazer isso. Já pensou a corrigir uma criança chamada Diótrefes? Acho que é por isso que ele era revoltado. A mãe dele não corrigiu ele por causa do nome difícil. Aí também, né? Diótrefes. Meu Deus. Aí ele era desse jeito, irmãos, dentro da igreja, fazendo o inferno dentro da igreja. Então, o joio vai crescer com trigo, mas você tem que se posicionar o que você vai seguir. Porque o apóstolo fala, não imite o que é mal. Não imite o que é bom. Faça aquilo que é bom. Aí você vai ficar só olhando o mal? Só olhando o mal? O mal. Não olha o mal. Olha para o Senhor Jesus. Maturidade. Dentro da igreja não pode haver divisão, partidarismo, inveja. Não pode haver dentro do corpo de Cristo isso. Aliás, dentro do corpo de Cristo não existe isso. Porque essas pessoas não podem fazer parte do corpo. Lembra que Jesus fala em João 15, eu sou a videira verdadeira, quem está em mim não dá fruto, ele arranca e tira. É isso, irmãos. É o próprio Deus que vai tirar, é o próprio Deus que vai limpar. Mas cabe a nós, como cristãos, crescer no Senhor, ter maturidade no Senhor Jesus. Escolher, falar a verdade para Deus. Falar, Deus, é o seguinte, é isso. O Senhor pode me ajudar? O Senhor não vai te lançar fora, Ele vai te ajudar. Aleluia. Você vai levantar, vai marcar um médico, vai tomar um remédio, um hormônio, a vitamina, seja lá o que for que o Senhor te direcionar. Você vai buscar ao Senhor
Senhor, Deus, põe um anjo na minha boca, uma porta na minha boquinha para mim não falar o que eu não devo falar. Senhor, purifica os meus ouvidos para que eu tome cuidado com aquilo que eu estou ouvindo, porque aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo entra no meu coração, me machuca, me deixa bravo. Eu não sei, porque tem gente que se fecha, se entristece, tem outros que ficam bravos, já vira uma briga generalizada, né? Que o Senhor, mas ore, porque está na Bíblia, Senhor, põe um anjo na porta da minha boca. Senhor, me dá sabedoria, o Senhor deu para Salomão, por favor, me ajuda, me dá sabedoria. Deus, me ajuda, sai do ambiente. Se você vê que você vai passar do limite, saia do ambiente. Lembra de Jesus, irmãos? Ele não prenderam Jesus, irmãos. Ninguém prendeu Jesus. Ninguém chegou lá e prendeu Jesus. Jesus se entregou e se deixou prender. Verdade. Porque era chegada a hora. Mas antes disso, fizeram de tudo para matar Jesus. Fizeram de tudo o que Jesus fazia. Ele ia lá brigar, discutir, mas não, ele virava as costas e ia embora para outro lugar. Foi uma cidade que era dele, não conseguiu fazer milagres pelo coração duro, deu as costas e foi embora e foi para outro lugar. E tem hora que você tem que fazer assim. Você tem que sair do ambiente de conflito e não conflitar com o outro, que é tudo. Do corpo de Cristo, somos membros do mesmo corpo, com diferentes funções, com diferentes jeitos, com diferentes gostos, mas todos vocês que estão aqui, todos nós que estamos aqui, amamos o Senhor Jesus. Aleluia. Amamos ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós amamos, senão você não estava aqui. Verdade. Você está aqui porque você ama Jesus. O problema não é o seu amor por Jesus, porque você ama e Jesus te ama. O problema é viver uns com os outros. Aí que está o negócio. É quando casa, que vai morar junto, debaixo do mesmo teto, é que se vê como que é o negócio. É quando se tem filhos, é quando se tem que conviver em família, que aí que tem que se aprender a ceder, a abrir mão, colocar limites. E aqui na igreja é a mesma coisa, irmãos. Cada um tem um jeito, um gosto, uma forma de pensar e de agir, mas nenhum de nós podemos sair da Bíblia. Nenhum de nós podemos fugir da direção bíblica. Amém? Nós precisamos colocar a nós mesmos na cruz de Cristo todos os dias. Senão, como é que eu vou viver a unidade com o meu irmão? Se o meu irmão quer me obrigar, eu não gosto de açaí, por exemplo. E aí eu saio e a pessoa quer me obrigar a comer açaí. Eu falo, eu não gosto de açaí. A pessoa, então tá bom, então fala com você. Como é que você vem na minha casa e não come açaí? Ô irmãos, que negócio que é esse? Eu não gosto de açaí. Você entende, irmãos? Vocês estão me entendendo? Amém. E assim, irmãos, nós precisamos aprender a viver uns com os outros aqui. Imagine dentro da arca. Nós estamos dentro da arca agora, irmãos. O cerco está se fechando. Jesus está voltando. E Aleluia. nós estamos dentro da arca. Quem é a arca? A igreja de Cristo. Amém. O corpo de Cristo na terra. Imagine lá, Noé dentro da arca, aqueles bichos se pegando um com o outro. Não ia dar certo.
Mas se a gente ser direcionado, submetido às obras do Espírito Santo, nós vamos viver o Salmo 133 na comunhão. Aleluia. O Senhor ordena a sua vida para sempre, na comunhão e não na divisão, e não na discórdia, e não na briga, mas na comunhão. Então quer dizer que no meu trabalho eu tenho que ter comunhão com aquelas pessoas. Irmãos, a comunhão dentro do trabalho é uma, a comunhão dentro da sua casa é outra, e a comunhão dentro da igreja é outra. Do seu trabalho, não é para ser amiguinho de ninguém. Porque pode dar ruim, você pode ter amigos dentro do seu trabalho, claro. Mas dentro do trabalho, pessoas são diferentes, não é todo mundo crente. Quem dera fosse. Mas dentro do meu trabalho, são cerca de 30 pessoas no departamento. Quem você acha que dá problema? O ímpio ou o crente? Quem você acha que faz um inferno colocando um contra o outro? O ímpio ou o crente? É o crente. Verdade. E é o crente mais assim que, meu Deus, a perfeição de crente. É quem mais dá problema, é quem mais fala mal, é quem mais coloca um contra o outro, é quem mais fofoca, é quem mais arranja problema. E aí todo mundo fala o quê no final da frase? Mas não é crente. Irmãos, ninguém usa essa frase para nenhuma religião da fé. Mas vai ser crente. A pessoa usa essa frase no final. Mas não é crente? E vira bem para você que é crente. E fala assim, mas não é crente. Fala assim, não sei, vai ver que só frequenta a igreja, como eu vou saber da vida dos outros, né? Então, irmãos, nós temos que ter maturidade em Jesus Cristo. Você quer viver o ano da unidade? Desce como Naamã. Você quer viver o ano da comunhão? Vai se despir como Naamã se despiu diante do Senhor naqueles momentos de Deus. Você não precisa se esconder, porque Deus não está com chicote na mão para te condenar. Deus quer te curar. Amém. Deus quer curar as suas dores. Deus quer curar a sua alma. Deus quer curar o seu espírito. Deus quer te ajudar a vencer. E muitas vezes a sua vergonha de ir diante do Senhor e se despir diante dele te impede de crescer e de viver coisas novas. Porque quando você é criança, se vive uma coisa, quando você é adolescente outra, adulto outra. Então o Senhor tem novas etapas para as nossas vidas, mas Ele está esperando você ir lá para o encontro com Ele. Então vai lá, fala para o Senhor: Senhor, me ajuda nisso, Senhor, me ajuda naquilo, Senhor, me ajuda a marcar médico, Senhor, me ajuda a tomar os remédios, tomar vitamina, Senhor, me ajuda a me concentrar, porque eu não estou conseguindo me concentrar. Busque ao Senhor. Às vezes a gente quer buscar ao Senhor pedindo uma casa, um carro, a cura de uma enfermidade grave de alguém, a gente esquece de buscar o Senhor nas pequenas coisas, aquilo que nós achamos pequenos, mas o Senhor quer participar de toda a sua vida. O Senhor quer te ajudar a lavar louça, o Senhor quer te ajudar no seu trabalho, o Senhor quer te ajudar no seu relacionamento, da sua família, da sua casa, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. O Senhor quer te ajudar, mas se submeta a Ele. Tira essa roupinha de poderoso, de tudo sabe, e vai buscar o Senhor, que Ele quer te ajudar. Amém? Nós vamos viver o ano da comunhão, sim. Nós vamos viver a bênção da comunhão, da unidade com Cristo, sim. Mas nós vamos buscar ao Senhor de verdade, irmãos, com maturidade. Melhor, irmãos, como diz a pastora, ela fala para as mulheres, mas eu vou falar para todo mundo. Ela fala: melhora, mulher, melhora. Eu vou falar para você, irmãos, melhora, irmão. Eu também, tá? Faz todo o espelho aqui. Melhora, irmão, melhora. Melhora o seu humor, melhora a sua comunhão, melhora a sua comunicação na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, melhora. Porque você vai ver, se o outro não melhorou, tá bom, deixa o outro no tempo do outro. Mas se você melhorar, olha só que maravilha que vai ser. Amém? Aí o Senhor vai passar do leitinho para um alimento mais sólido, para outro alimento mais sólido, e assim nós vamos caminhando. E aquele que já
já está no alimento sólido, ajuda aquele que está no leitinho. Amém? Vamos caminhar juntos no ano da unidade de Cristo. Amém? Amém. Vamos orar, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero clamar ao Senhor que o Senhor possa nos lapidar, Senhor. Que o Senhor possa tirar de nós, Senhor, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de viver